Imagine isto. Há momentos em que certos comportamentos parecem inevitáveis, quase como uma fuga silenciosa no meio do caos. Tudo começa de forma sutil, quase imperceptível. No início, parece apenas uma tentativa de escapar de um desconforto leve, de um vazio que você não consegue explicar. Mas com o tempo, essas pequenas escolhas vão se repetindo, e o que antes era ocasional se transforma em hábito. E então, sem perceber, você entra em um ciclo. Um ciclo onde a busca por alívio momentâneo se torna uma rotina destrutiva. Mas a pergunta real é: o que está por trás disso? O que faz alguém continuar buscando algo que sabe que está lhe fazendo mal? A verdade é mais profunda do que parece. Esses comportamentos não nascem apenas do desejo por prazer. Eles são sinais, são tentativas de preencher algo que está faltando. Um vazio que não foi compreendido, uma dor que nunca foi enfrentada. Muitas vezes, o que parece autodestruição na superfície é, na verdade, uma busca desesperada por sentido, uma tentativa inconsciente de cura. E talvez você já tenha se perguntado: por que algumas pessoas parecem se perder completamente nesses ciclos, enquanto outras conseguem escapar? O vício é uma das questões mais complexas da mente humana. Ele pode assumir muitas formas. Não se trata apenas de substâncias, mas também de comportamentos, redes sociais, compras, trabalho, distrações constantes. Tudo aquilo que usamos para fugir da realidade. Mas será que isso é apenas falta de força de vontade? Ou existe algo mais profundo, algo invisível que a maioria das pessoas não enxerga? Quando olhamos mais de perto, percebemos que esses padrões não são aleatórios. Eles são reflexos de conflitos internos não resolvidos. São respostas a dores emocionais que não foram compreendidas. O vício, nesse sentido, não é o problema principal. Ele é o sintoma. Uma manifestação de algo mais profundo que está acontecendo dentro da pessoa. Existe uma ideia poderosa aqui. Quando alguém não consegue lidar com o que sente, ela procura uma forma de anestesiar essa dor. E é exatamente aí que o ciclo começa. O comportamento oferece um alívio temporário, mas nunca resolve a causa. E quanto mais a pessoa repete isso, mais presa ela se torna. Esse vazio pode ter muitas origens. Pode vir da falta de propósito, da desconexão emocional, de sentimentos reprimidos. Pode nascer de experiências passadas, de feridas que nunca cicatrizaram. E muitas vezes a pessoa nem sabe exatamente o que está tentando preencher. Ela apenas sente que algo está faltando. Em momentos de estresse, angústia ou crise existencial, essa busca se intensifica. O indivíduo tenta escapar da realidade, encontrar algum tipo de alívio. Mas essa fuga nunca é permanente. E quando a realidade volta, ela volta ainda mais pesada. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais a pessoa foge, mais difícil se torna enfrentar a própria vida. E aqui está um ponto importante. Nem todo vício envolve substâncias. Muitas vezes ele aparece em comportamentos socialmente aceitáveis. O uso excessivo de tecnologia, a necessidade constante de distração, o consumo compulsivo. Tudo isso pode ser uma forma de evitar o silêncio, porque no silêncio a pessoa encontra aquilo que está tentando evitar. A grande questão é: quem está no controle? Você ou o seu comportamento? Essa é a linha que separa um hábito de um vício. Quando você perde a capacidade de parar, mesmo sabendo que aquilo está te prejudicando, algo mais profundo está em jogo. Muitas dessas dores têm raízes no passado, especialmente na infância. Experiências emocionais mal resolvidas, ausência de conexão, falta de acolhimento. Tudo isso pode moldar a forma como a pessoa lida com o mundo. E quando essas necessidades não são atendidas, a mente encontra outras formas de compensar.
Mas não é apenas o passado que influencia. O ambiente atual também desempenha um papel enorme. Vivemos em uma sociedade que estimula o consumo, a distração constante, a busca por prazer imediato. E isso cria o cenário perfeito para esse tipo de comportamento se desenvolver. O mais interessante é que esses comportamentos funcionam, pelo menos no começo. Eles realmente aliviam a dor. Eles realmente trazem uma sensação de prazer ou escape. E é exatamente por isso que são tão difíceis de abandonar. O problema é o preço que se paga com o tempo. Com o passar do tempo, o corpo e a mente se adaptam. Aquilo que antes trazia alívio passa a ser necessário apenas para manter o mínimo de equilíbrio. E então, o comportamento deixa de ser uma escolha e se torna uma necessidade. E nesse ponto, a pessoa começa a perder outras áreas da vida: saúde, relações, propósito. Mas existe uma saída, e ela começa com algo simples, mas poderoso: consciência. A capacidade de olhar para dentro e reconhecer o que está acontecendo. Sem isso, o ciclo continua automaticamente. A pessoa repete os mesmos padrões sem perceber. Reconhecer o problema não é fácil. Muitas pessoas passam anos em negação, mas no momento em que alguém consegue enxergar que aquele comportamento é apenas uma tentativa de lidar com algo maior, algo muda. Esse é o primeiro passo para a transformação. A partir daí, começa um processo mais profundo, um processo de autoconhecimento, de entender as próprias emoções, os próprios padrões, as próprias dores. Isso exige coragem, porque significa encarar aquilo que foi evitado por tanto tempo. Mas é exatamente nesse processo que a verdadeira mudança acontece. Quando a pessoa começa a entender o que está por trás do comportamento, ela pode buscar novas formas de lidar com isso. Formas mais saudáveis, mais construtivas. No fundo, todo comportamento é uma tentativa de resolver um problema interno. O vício é apenas uma forma extrema disso. E quando a pessoa encontra novas maneiras de lidar com suas emoções, o comportamento começa a perder força. Esse caminho não precisa ser percorrido sozinho. O apoio de outras pessoas é essencial. Relações saudáveis, ambientes positivos, conexões reais. Tudo isso ajuda no processo de reconstrução. Porque no final, o que muitas pessoas estão buscando não é o comportamento em si, é conexão, é sentido, é pertencimento. E quando isso é encontrado de forma real, o vazio começa a desaparecer. A verdade é que ninguém está além da mudança. Mesmo nos casos mais difíceis, existe a possibilidade de transformação. O cérebro é capaz de se adaptar, de se reconstruir. Novos caminhos podem ser criados, mas tudo começa com uma decisão. A decisão de olhar para dentro, de parar de fugir, de enfrentar o que precisa ser enfrentado, porque aquilo que você tenta evitar continua te controlando. E talvez a pergunta mais importante seja: o que você está tentando preencher e por quê?